Eu vivi 4 anos na República Democrática Alemã, ou seja, na Alemanha Socialista. E tive quase meio ano na República Tchecoslováquia. Eu, quando me perguntam qual desse país que você viveu no mundo todo, eu vivi em vários países, no Chile, México, Costa Rica, Honduras, depois México de novo, depois Portugal, depois Nicarágua, depois Nicarágua, Alemanha Democrática, depois vivi em Genebra, etc. Né? Quando me perguntam qual é o país que você mais gosta, mais simpatia, eu disse é a República Democrática Alemã. Eu vivi 4 anos. Não havia droga, não havia violência de nenhuma espécie. Você diz, bem, mas não havia liberdade? Não, aqui tampouco há liberdade. A liberdade para mim, que eu tenho amigos nas classes dominantes, senador, o que seja, eu fui amigo do presidente da República. Lá não importa. Eu fui professor num instituto de idiomas, como professor de conversação, em espanhol e português. Mas conversação não é como vai você, como está você, como foi ontem o cinema, você jantou, você já comeu, não. É sobre temas sociológicos da América Latina e da África. Essa foi a minha função durante 4 anos. Enquanto eu fiz um curso de marxismo-leninismo no instituto deles e um outro curso que é de sociologia da organização. Pois bem, faltando 3 meses, ou 2 meses e meio, para vir embora para cá, é que me dei conta que eu tinha alunos, 3 alunos que eram filhos de ministros. Ninguém dava importância a isso lá. Que é filho de ministro, que não é filho de ninguém dava. E nesse mesmo instituto tinha um filho do vice-presidente da República, diferente. Ninguém dava conta. Ali sim era uma democracia, realmente, impressionante. E a minha filha, que nessa época, cantora, entendeu? Que hoje, indiana, que é cantora hondurenha, que todos os dias, toda semana aparece no Jornal de Brasília, ela tinha 7, 8 anos, 10 anos. Saía de casa, tomava um trem, 2 estações depois baixava, depois ia lá para uma aula de pintura, voltava, a mesma coisa. Toda vez que eu chegava na estação, aparecia uma pessoa de gente para cuidar dela, os alemães. Até entrar, pegava pela mão e falava. Não havia perigo de sequestro, de violência, nada disso. Nunca ouvi falar em telefone, orelhão quebrado na República Democrática Alemã, não existia isso. E pedofilia? Jamais. Não se falava disso. A lei é dura. Era uma lei dura. Existia certas liberdades que nós não temos. Lá a liberdade de divorciar-se, como não? Fala seu nome, você quer divorciar? Fala seu nome. Tá. Pronto. Divorciar de quem? De fulano e tal. Está divorciado. A violência contra a mulher? Tão pouco. Não se fala. Porque as mulheres lá, 86% dos serviços médicos estavam em mãos de mulheres. 82% estavam em mãos de mulheres. Começa que todo mundo estava empregado, não havia desemprego. A Constituição determina que o Estado deve dar emprego a todos. Porque as mulheres têm direito a emprego. Recebiam salário. Eu recebi um salário de $1.000, que era um salário alto naquela época. A minha mulher tinha um salário que correspondia a mais ou menos $400. Os meus filhos, que eram 3, recebiam salários para ajudar os pais em casa e para ficar trabalhando enquanto estuda. Entendeu? Assim era a vida. Os meninos saíam às 8 ou 7 horas da manhã do colégio, que era a instituição forte, poderosa. Tem cinema, tem médicos, tem enfermeiros, tem tudo que se possa imaginar. Caixa de basquete, de todos os esportes, etc.
Eles iam para lá, voltavam às 5 da tarde. Entendeu? E nós íamos trabalhar. Quando as mulheres têm trabalho, têm posto de trabalho, têm direito e acesso ao trabalho, reduz extraordinariamente a contradição entre ela e o marido. E o marido também trabalha, ela também trabalha, todo mundo vive trabalhar. Chega às 10 horas da noite, você já não tem ninguém na grande cidade. De Berlim, ou de Leipzig, ou da Tchecoslováquia. Você já não tem jeito. Por quê? Porque todos estão trabalhando. A Constituição obriga o Estado de trabalho a todos os cidadãos. De modo que com isso você elimina as contradições, não chamariam aqui de gêneros. Lá não. Todos são proletários. Todos. O que eu deixaria como um anseio que tenho não só do PCR, mas também de todas as organizações políticas, é de que deve avançar no processo de organização. Porque a grande falta num país em que predomina a ideologia do artesão, a grande falta está nas estruturas organizativas que são débeis. Os indivíduos são mal formados. São formados mais no aspecto da agitação e a propaganda. E não têm ideia da essência dos fenômenos políticos históricos que tem que estar na cabeça dele para saber ter consciência do que está fazendo. Para isso são cursos especiais. Eu tive um curso desse, quer dizer, o curso Stala em 1954. Assim, organizado como um destacamento, é que o militante revolucionário tem que ser formado. Sem isso, não vai para frente. É difícil, demora muito, pode ir, mas demora muito. Fica a depender das oportunidades, das contradições na rua. E quando chega a hora de intervir, lhe falta a capacidade organizativa. A consciência organizativa está no chão. Esse é um dos grandes problemas que tem que ser visto. Anteriormente não era assim. O que houve de erros do Partido Comunista, por exemplo, foi ter uma posição bastante dúbia na hora do processo crítico, o político crítico. Na hora, por exemplo, que Vargas suicida, o povo foi invadir a sede dos jornais do partido. Porque os jornais do partido, até a véspera da morte de Vargas, combatiam Vargas. Não se davam conta de que a crise era profunda. Então, a falha naquela época foi de um analista ou das análises mal feitas do partido.